Bom dia a todos. Bom dia, nossos amigos internautas que estão nos prestigiando, nos apoiando, orando por nós também nesse momento. É sempre um momento difícil a gente vir aqui, vocês nem sabem. Vocês precisavam vir aqui para saber como é que é, viu? E hoje o título da nossa palestra é Haverá falsos cristos e falsos profetas. De cara ali tem uma falsa foto minha, né? Porque aquela foto foi tirada há quase 5 anos atrás. Eu ainda era loira. Então, eu tenho que tirar uma foto agora. Como é aqui, é com o dedo que eu vou passando isso aqui, a setinha, né? Então, gente, está bem a propósito, a foto ali falsa, né? Hoje em dia, vocês estão vendo uma mulher mais madura, né? Para não dizer mais idosa, né? Os cabelos brancos, mas essa foi uma foto que foi tirada há 5 anos atrás. Vamos colocar a verdadeira, né, Marisa? Vamos colocar a verdadeira. É sempre muito gostoso a gente estudar o Evangelho. Eu estou de paixão com o Evangelho, porque a Marisa me jogou esse semestre em muitas aulas no Evangelho segundo o Espiritismo. E, às vezes, a gente lê as coisas lá e digo, mas como que eu estou estudando isso aqui? Parece que eu nunca vi isso, né? E eu achei o Evangelho segundo o Espiritismo em audiobook, agora só é alegria, né? Eu agarrada com a vassoura e o Bluetooth no ar e a gente ouvindo o Evangelho. E é muito bom que você fica assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. E o que eu estou ouvindo, quando chega nas vozes dos Erastos, dos espíritos, né, do comentário, eles mudam uma voz e colocam como se o espírito estivesse falando. É maravilhoso. Então, eu estou assim, in love com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a Marisa hoje me presenteou com essa palestra. Que eu, depois que fiz a palestra, que estava vindo para cá hoje, eu disse, eu não faria nada disso que eu fiz, eu faria de outra forma. De ai, Jesus, será que a próxima vai ser comigo também? É a terceira. Então, Marisa, como é aqui mesmo, a setinha não está indo. Essas coisas muito sofisticadas assim, complica quem tem cabelinho. É porque foi ele lá, não foi eu não, viu? Foi ele lá, não foi eu não. Então, hoje é o nosso Haverá falsos cristos e falsos profetas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Realmente, aqui só o Walter passando lá, né, Walter? Você vai ter que ir passando, porque... Ou então você me dá aquele negocinho bonitinho que eu gosto de usar. E hoje nós vamos ficar com os 3 tópicos da parte inicial. Aqui não está usando, não? Aqui, ó, ele não está indo, não. Muito bem. Enfim, deixa comigo que ele vai. É isso mesmo. É isso. A gente tem que pensar assim mesmo, né? Quando o problema chega, dizer, não, deixa comigo aí que ele vai. Então, a primeira parte vai ser a missão dos profetas, o segundo são os prodígios dos falsos profetas, e a terceira parte, não acrediteis em todos os espíritos. Agora sim, deixa com o rapaz, que o rapaz foi legal lá. Então, eu não vou nem virar essa página aqui agora para contar uma história para vocês. Muitas escolas religiosas pegam no pé dos espíritas por causa da comunicabilidade com o mundo espiritual. Baseiam-se muitas delas no fato de Moisés haver proibido a comunicação com o mundo espiritual. Mas muitas das escolas também não explicam em que contexto isso se realizou. Como é que isso aconteceu? Porque para você proibir alguma coisa, a primeira coisa tem que existir. Não é verdade? Se você que é mãe, que é pai, que se você proíbe seu filho de fazer alguma coisa, você não proíbe antes que a coisa aconteça. Alguma coisa aconteceu para você dizer, você está proibido de fazer isso em determinado lugar ou comer determinada coisa, não é verdade? Então, para Moisés realmente proibir, existia o fato da comunicabilidade. Opa! Então, a gente está bem na fita. Existiu, a comunicabilidade existia. Ele proíbe, mas por que ele proíbe, né? A gente vai ter uma razão, a gente vai ver aqui agora. Então, o que levou Moisés a proibir a mediunidade, que era essa comunicação com o mundo espiritual através de um intermediário, que era médium ou profeta na época, então conhecida como profecia, porque quem falava em nome dos espíritos era um profeta e era a profecia, foi... O que levou ele a proibir foi o desvirtuamento das comunicações recebidas. Foi a comercialização, o uso indevido e leviano que lhe era dado,
explorada por impostores que faziam consulta de todas as espécies aos espíritos. Tinha que haver proibição mesmo, minha gente. Tinha que haver, porque, olha, era a comunicação recebidas, desvirtuamento de toda a comunicação recebida. A gente tem que levar em conta que nós, quando conhecemos o Espiritismo e a doutrina, nós sabemos que existe escala de espíritos, nós sabemos que existem espíritos poucos esclarecidos, que aproveitam de muitas ocasiões para fazerem algazarras, para fazerem brincadeiras, para zoarem, né, como a turma fala. Eles aproveitaram esse espaço. Então, todo mundo usava de uma forma indiscriminada, lembrando-se que eles estavam saindo do Egito. O Egito, por natureza, era um povo muito espiritualista e também dado ao misticismo. Então, havia cartomantes, havia, como se chama, leitores de buenaditas, que eu nem sabia o que era isso, né, de mãos e tal. E as pessoas usavam isso de uma forma indiscriminada, diziam, eu vou ali na esquina, chama um espírito para dizer aí se eu vou ou não vou, o que eu vou encontrar pelo caminho. Ora, o espírito que estava de prontidão, a fim de fazer uma brincadeira, soltava logo uma gracinha. Agora, Moisés precisava tirar esse povo do Egito e guiar quase 1 milhão de pessoas num deserto. Ele tinha que criar leis. Como é que ele ia dirigir esse povo? Não está proibida a comunicação. Pronto, acabou. Por quê? Porque a turma abusava. Mas aí acontece o seguinte, andando pelo deserto, chegou a época que eles queriam comer carne. E como é que eles iriam comer carne no deserto? Não tinha. E começaram, então, a criar um zum com Moisés e com os outros líderes, porque vocês não tirou do Egito, a gente tinha carne lá, a gente sai dos lugares e fica lembrando das panelas do Egito, né? Ai, tinha isso, tinha aquilo, não vê o que vem pela frente. Então, Moisés junta 70 anciãos, pessoas que ajudavam ele na condução e que eram profetas, que tinham mediunidade, que não tinha esse nome na época, e pedindo a Deus que providenciasse, então, que mandasse alguma coisa para aquele povo comer. Muito provavelmente, naquela época, havia migração de codornas, e houve uma migração de codornas naquela região, e eles puderam pegar codornas, bastante codornas, para fazerem ensopados, cozidos, grelhadas, né, para os que eram fit. Então, eles podiam fazer a avezinha como eles queriam. E eles comeram. Mas, para que isso acontecesse, Moisés se reuniu numa tenda e com esses médiuns para que isso acontecesse, esse pedido especial. O fato das codornas terem chegado não foi um milagre. Muito provavelmente era a época da imigração. Como a gente tem imigração de várias aves. Chega o inverno aqui, a gente vê que toda aquela turminha lá do norte desce e fica aqui nos postos, a coisa mais linda da gente. Era a época da migração. Então, não houve fenômeno mediúnico, não houve milagre nenhum disso. Mas o texto nos diz assim, está em Números 11. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre os 70 autoridades. Bom, isso é um fato mediúnico. O que houve não é que se tirou um. Vários espíritos estavam ali naquela hora, naquela situação. Quando o Espírito veio sobre elas, essas pessoas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo, porque era proibido. É só um minutinho aqui que a gente vai resolver isso. Entretanto, 2 homens chamados Eldade, quem tem filhos aí é um nome bonito para botar, Eldade e Medade. Eles tinham ficado no acampamento, esses 2 homens. E ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. Quer dizer, por algum motivo eles não foram. O Espírito também veio sobre eles. Olha, se é mediunidade, se são vários espíritos, eles atuam onde quer, na forma como quer. Então, eles não tinham ido para a tenda. Então, o Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Eles tinham ficado no acampamento e não tinham para ir da tenda com aqueles outros que estavam. Então, Medade, então, certo jovem correu e contou a Moisés, Moisés, Eldade e Medade estão profetizando lá no acampamento. Não era proibido? Estão lá profetizando no acampamento. Então, Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Josué iria substituir Moisés lá na frente. Ele disse, Moisés, meu senhor, proíba-os, porque eles estão comunicando com os espíritos fora da tenda, fora do lugar que seria apropriado, né? Então, Moisés respondeu, você está com ciúme por mim? Tipo assim, eles foram para lá e não me consultaram. Né? Você está com ciúme por mim? Aí ele disse assim, quem me dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Em outras versões, ele diz assim, quem me dera que todo o povo de Israel profetizasse com Eldade e Medade.
Então, a proibição com a comunicação com o mundo espiritual tinha uma razão de ser por conta do contexto que aquele povo vivia. Mas Moisés pôde, e haviam pessoas sérias para praticar a mediunidade. O que nos leva logo a entender que a prática, o exercício da mediunidade é algo muito sério. Por isso é que as casas espíritas facultam cursos, estudos para se começar a prática da mediunidade. Não é uma coisa aleatória, não é porque eu quero, é porque eu acho. Não. Você tem a mediunidade como ostensiva, vamos estudar, vamos trabalhar para que você possa exercer de uma forma mais consciente e correta. Daí porque a gente tem esses cursos todos na casa e nós temos também um laboratório mediúnico que está por começar aí já, para a gente começar a praticar. Certo? Então, a gente tem que entender por que foi proibido. Não foi nada mais, nem nada menos do que isso. Com isso, então, o que é um profeta? Ela veio do grego, é um indivíduo que alega ter sido contactado pelo sobrenatural ou divino e que fala por eles, servindo como um intermediário com a humanidade. Intermediário com a humanidade porque eu sou humano, estou encarnado. A mensagem transmitida pelo profeta é chamado de profecia. O Evangelho segundo o Espiritismo, falando da missão dos profetas, vai nos dizer, no sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado a Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas dos mistérios da vida espiritual. Isso se faz através da mediunidade, através do médium, de psicofonia ou de psicografia. Daí porque essa obra chegou até nós de uma forma psicografada. Quando Kardec começa o diálogo com os espíritos e começa a escrever. O termo mediunidade vai surgir mais tarde, porque no Antigo Testamento não tinha esse termo, eram os profetas. E eles mesmos, todas as profecias e os profetas, se você ler na Bíblia, eles começam assim, e veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, e o Senhor me disse isso. Então, supostamente, ele está ouvindo alguém que eles não sabiam, como nós hoje sabemos, através do conhecimento espírita, da mediunidade, dos outros espíritos, atribuíam a Deus. Então, achavam que era Deus que falavam com eles. Fomos nós lá no passado, né? Pois bem, então o profeta é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, ou seja, um médium. Bom, mas o grande problema hoje, esse capítulo vem sendo dedicado ao exercício da mediunidade. O problema hoje em dia é que aparecem muitas coisas e muitos fenômenos em muitos lugares e que as pessoas acreditam e dão como certo aquilo, mas que exige um certo crivo, uma certa verificação para ver se aquilo existe veracidade naquilo ou não. Veja só isso. Aqui entra em ação o detetive virtual. E quando a gente vê uma imagem como essa aqui? Pedra de mármore, de Marte, pedra de Marte. Que isso, rapaz? Um negocinho desse tamanho vão saindo tentáculos que não acabam mais. Será que isso é verdade, hein? Nada mais é do que uma reação química. É um sal que é oxidado durante os processos de oxidação, ele vai expandindo, né? Luiz Carlos Bertevelo é coordenador do curso de Química da FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo, e preparou o cenário para repetir a experiência, que é conhecida como Serpente do Faraó. O nome Serpente do Faraó vem pelo formato e pelo som que é emitido durante a reação química. Dá até medo de ouvir, né? Mas é incrível! Como pode um volume tão pequeno se transformar num material tão grande? Aqui você tem um material sólido compactado. E a hora que começa a reação, ele vai se transformando numa espuma. Então ele tende a essa expansão. Então o volume, como a gente percebe, ele aumenta aí em 10 vezes. Mas que ninguém tente fazer isso em casa, porque o negócio é tóxico. Então, pedra de Marte não é, mas esse vídeo aqui é verdade. É Serpente do Faraó. Mande seu mistério também.
O detetive virtual vai investigar. Legal, né? Esse é um quadro que o Fantástico tem, que se chama Detetive Virtual. Como hoje são postadas muitas coisas na internet que a gente fica na dúvida, então o quadro se propõe a esclarecer aquilo ali. Agora, você veja uma informação dessa na mão de uma pessoa, como eu era no passado, que gostava de engambelar as pessoas. Eu ia vender pedra de Marte aí até não querer mais, não era, gente? Uma coisa que é falsa, mas que ao estudo, com a ciência, chegou ali e explicou o fato. Então, aquilo que é de fato estrondoso, milagroso, né? Como é que essa coisa cria tantos tentáculos? A ciência vem e explica. Normal, é natural. Ele fez ali, todo mundo viu. Desmistificou aquilo que alguém estava usando como algo milagroso, fantástico. Ok. Nós vamos entrar com esse vídeo falando sobre o prodígio dos falsos profetas. Então, o que Kardec vai nos trazer é o seguinte: aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural. Então, se eu tivesse visto aquilo ali sem uma explicação, eu ia dizer uma coisa aqui, isso é uma coisa milagrosa, isso é coisa do outro mundo, isso é realmente uma pedra de Marte, né? Era o que eu iria dizer. Passa a ser, então, uma causa desconhecida, passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Mas olha o que o Evangelho fala. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é nada mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. Não foi o que houve ali? Ele mostrou que era uma reação de coisas que nós temos, que está na natureza, e que aquilo aconteceu. Então, não tinha nada de extraordinário. Mas ele fala ali, quando você conhecida a causa, você vai ver que não tem nenhum milagre. Até porque o que nós chamamos de milagre, que as pessoas, que as escolas religiosas colocam, é uma derrogação da lei de Deus. Né? Como é que Deus vai castigar daquela forma, como é que Deus vai levantar as coisas daquela forma, como é que ele vai curar um e não vai curar o outro, como é que... Não existe isso, Deus não derroga as leis dele. Mas existe uma explicação para tudo que as pessoas acham que é milagroso. Então, ele vai dizer, é assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia as leis científicas. À medida que as leis científicas, a ciência, vai nos explicando aquilo que nos parecia antigamente, um milagre, passa a ser algo completamente explicável. Desde todos os tempos, certos homens exploram, em proveito de sua ambição, de seus interesses e do seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Então, quando eu tenho conhecimento daquilo que você não tem e que eu acho que aquilo é milagroso, eu vou colocar para você e você vai aceitar. Quando eu era criança, eu tinha um tio que gostava de fazer mágica, ele colocava uma moeda aqui entre os dedos, mas de uma forma que desse lado não aparecesse. Aí ele fazia assim para mim, olha, tem moeda aqui? Eu dizia não. Aí ele empurrava a moeda assim, rapidinho, aí a moeda vinha para frente. Eu achava aquilo fantástico. Como é que meu tio conseguia fazer aquilo, né? Aí ele dizia, vai sumir de novo. Botava a mão para trás, aí ele enfiava a moedinha e voltava assim sem nada. Eu achava aquilo fora do comum. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Vai botar a moeda no dedo hoje para ver se eu nem vou olhar. Mas por que eu não vou olhar? Porque eu tenho conhecimento daquilo. É o que está dizendo. Mas para ele, eu achava ele o quê? Eu achava que meu tio era o máximo. Mas olha o que ele diz aqui, né? Essas pessoas que fazem essas coisas, elas querem conseguir um prestígio, um poder sobre-humano, uma coisa fora do comum. Daí eu fui procurar quantos cristos tem por aí. Porque muitos, não haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Eles querem ser os Jesus, os cristos, o nome que queiram dar. Eu contei 35 lá na internet, mas vocês não têm ideia do que o povo faz. É coisa de louco. Eu trouxe 3 em 3 diferentes épocas para vocês verem. Então, vai ter um que chama Arnold Potter, e ele afirmava que o Espírito de Jesus Cristo entrou em seu corpo e ele se tornou Potter Cristo. Que maravilha, né? Filho de Deus vivo. Agora foi como ele morre. Ele morreu numa tentativa de subir ao céu ao pular de um penhasco. É muito fraco esse Cristo, né? Porque é um Cristo que sobe no penhasco e pula e morre. Não deu para mim isso daí. Então, esse Pora já estava eliminado. Aí teve outro, né? Que esse é brasileiro. Para nos prestigiar, eu trouxe o brasileiro.
É um astrólogo brasileiro que afirma que desde 1969 ser o segundo Jesus reencarnado. Vive em Brasília. Olha onde é que ele vive. No lugar certo. Considerado por ele e seus discípulos como a Nova Jerusalém. Brasília, a Nova Jerusalém. Onde é que está o inferno, então, pelo amor de Deus, né? Mencionada no Apocalipse. Eu acho que ele acertou isso aí, porque eu acho que é a Jerusalém lá do Apocalipse, da besta, né? Daquela coisa lá do final. Ele vive até hoje, né? Ele tem 12 fiéis seguidores, cercou uma propriedade em Brasília e vive lá com esse povo que é o Cristo. Eu fiquei pensando, mas Jesus não viveu cercado por nada, né? Jesus vivia no meio do povo, né? Vivia com o povo, vivia ensinando o povo, não vivia cercado, não vivia impondo a crença dele a ninguém. Não é verdade? Então, é meio estranho, não vivia pulando de penhasco nenhum, não é? Então, não dá para ser meu Cristo. Aí veio a outra agora. Chama Oscar Ramiro Ortega Hernandes, é um porto-riquenho. Ele disparou 9 tiros com um rifle AK-47 contra a Casa Branca em Washington, dizendo ser Jesus Cristo. Disse que foi enviado para matar o presidente Barack Obama, que seria o anticristo. Mas que Cristo moderno, né? Com uma arma dessa. Aí eu lembrei de Cristo. Em momento... E aí eu fiquei pensando assim, em momento nenhum Jesus Cristo empunhou uma arma. Muito pelo contrário, dizia para nós, para o Pedro, né, que somos nós, lá aquele Pedro representando, embainha a tua espada, guarda a tua arma, esse vai pegar e vai matar o outro que é o anticristo, que é contra ele. Então a gente vê as disparidades daqueles que se propõem a ser Cristos. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz uma coisa bastante interessante sobre isso. Ele diz assim, olha que interessante, ele diz assim: outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus, os cristos, que estão os falsos profetas, cumpre aquilo para o que foram chamados pela força de seu gênio. Está aí, um pula do penhasco. A força do seu gênio é a violência, não é isso? Secundado pela força oculta que os espíritos dirigem sem o conhecimento, mas sem propósito premeditado. Ou seja, olha a natureza desses cristos. Eles são guiados pelo gênio. Jesus foi guiado por quem? Qual era o espírito de Cristo? Mansidão, pacificação. Esse já não dá para ser meu Cristo. Aí o Evangelho continua dizendo: isto posto, concluís que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A gente pode encontrar isso aqui, superioridade? A gente pode encontrar algum tipo de evidência moral nessas pessoas? Então, esse é o primeiro crivo. Não nos serve. Como é que a gente vai comparar esses Cristos com o nosso Cristo? Que é totalmente contrário ao que eles se propõem. Então, a gente está vendo que é muito fácil as pessoas criarem Cristos, profetas, missionários, conforme eles queiram. Mas, na hora que você vai comparar, você vê a discrepância. E o Evangelho nos chama a atenção a isso. Então, João vai dizer, está no Evangelho segundo o Espírito, que não acrediteis em todos os espíritos. Em todos os espíritos que se dizem profetas, naqueles que se julgam o Cristo, né? Ele vai dizer, os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, vem, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígio ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Então, se não existe milagres, se nós estamos dizendo que nós não promovemos milagre, o que tem lá é falso. O que nós conhecemos é que, através da mediunidade, através do magnetismo, através da energia que vibra em nós, através do concurso dos espíritos com o mundo espiritual com nós somos capazes de transmitir uma energia que cura o outro. Nós somos capazes de restaurar com a nossa voz, com o nosso passe, a nossa energia, um perispírito, uma pessoa que se encontra decaída. Essas coisas são explicáveis. Tudo isso é explicável. Tem uma matéria aqui que se chama Os Milagres na Visão Espírita. Todos nós devemos fazer, que nós vamos ver como aqueles fatos são todos explicáveis. E quando termina o capítulo, Jesus diz assim:
vós podeis fazer coisas maiores do que eu. Então, é claro que a gente vai ter que caminhar um bocadinho, né? Para chegar lá naquele Espírito de Jesus, né? Não vai ser amanhã. Mas não é algo impossível. Então, assim, quando essas pessoas, quando as pessoas que usam da mediunidade de forma errada e propagam essas coisas, nós devemos estar atentos, porque ainda nós queremos lugares, casas que nos cure, que resolvam nossos problemas, né? Que faça por nós aquilo que muitas vezes nós não nem nos empenhamos em fazer. Esses lugares que promovem essas fantasias são os falsos profetas de hoje, né? Como se vê, os que fossem tentar explorar esse fenômeno em proveito próprio, fazendo-se passar por enviado de Deus, não poderia abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados. Por quê? Porque a missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. E não é isso que a gente vê hoje? A gente vê muitas promessas, nós vemos muitas pessoas que têm uma facilidade muito grande de falar, de mover comunidade, de mover multidões. Mas quando você vai no apurado, que é o quê? Os efeitos morais da vida da pessoa, você vai ver que não condiz em nada com a do nosso Cristo, de nosso Jesus Cristo. Então, é um alerta para nós, é um conhecimento que a doutrina nos traz no estudo de que essas coisas precisam ser desmistificadas, que o que nos eleva a Deus, o que nos ilumina, é realmente essa caminhada evolutiva no sentido de trabalhar a nossa moral para atingirmos a angelitude. E não esperarmos que alguém lá de fora venha fazer isso para nós. Então, Jesus vai dizer, né? Numa recomendação no Sermão da Montanha, né, que são as bem-aventuranças. Ele tinha um cuidado muito especial com esse tema, porque ele sabia, ele estava vivendo naquela época, mas ele já sabia que mais tarde Tito iria entrar em Jerusalém, iria destruir Jerusalém, e aquele povo seria disperso pelo mundo. Mas a boa nova precisava ser disseminada. A boa nova, que é o evangelho do Cristo, precisava chegar até nós. Então, ele tinha que fazer algumas recomendações, de fato, àquele povo. Então, ele vai marcar o cuidado que se deveria ter com as ilusões e as seduções dos impostores. Porque, para angariar alguém para aquilo que eu acho que é o caminho, eu vou fazer de tudo. Eu vou apresentar tudo para que você seja adepto daquilo. Então, Jesus percebeu o quanto as pessoas cansadas, inseguras, sentindo-se fracas e frágeis, procuravam amparar-se em alguém. Ele sabia que aquele povo disperso iria querer se amparar em alguém, em algum líder. Então, ao ver aquela multidão toda, ele teve compaixão porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor, é assim que o texto nos diz. Imagine a tristeza de Jesus saber que ele conviveu com aquele povo que era o povo dele, a missão que ele tinha, e ele vendo aquele povo cansado ali, então ele sabia do que ia acontecer lá na frente. Acho que se a gente se coloca no lugar de Jesus, a gente diz, oh meu Deus, como é que vai ficar meu povo, né? Ajuda meu povo. A gente fala assim com os familiares, com os amigos nossos, imagine a aflição do mestre de deixar-nos daquela forma e os lobos vindos por aí, os falsos profetas, né? Então Jesus vira o risco que corriam de se deixar liderar por falsos profetas, que poderiam ser um perigo para os trabalhadores da vinha, porque aquele povo ia ser o povo que iria trabalhar, seriam os discípulos, para que até hoje chegasse a mensagem como chegou até nós. Então era preciso, como naquele tempo, como hoje, prestar atenção nos atravessadores da mensagem que querem nos desvirtuar do caminho, com falsas ilusões. Como sempre, com falsas ilusões. Então, o Evangelho, nesse capítulo, ele reforça o risco dedicado a essas questões. O texto denuncia risco que corremos de nos expor a enganos e ilusões a partir do que lemos, ouvimos e somos influenciados no dia a dia. Você quer ver como isso é simples? Eu me peguei essa semana, a pessoa me procurou. Era um casal e a mulher me procurou e foi conversar comigo. Não, porque meu casamento está assim, porque meu casamento está assado, porque falou um monte do homem. Olha como a coisa é sutil, né? Olha como ele fala assim, não se deixar levar, né, para os riscos, enganos,
pelo que lemos e ouvimos. Automaticamente, eu comecei a imaginar aquele quadro lá dele. Nossa, essa pessoa realmente, né? É assim, assada. Aí, lá pelo meio, espera aí. Cadê o crivo? Você está ouvindo o que ela está falando. Você não sabe o que ele está falando. Ou o que ele fez, se é realmente daquela forma. Tem os dois lados da moeda. Eu não sei, eu vi numa palestra, e alguém que perguntou, acho que, não me engano, a um Buda, ele recebeu uma mulher e ela foi lá conversar com ele e falou, olha, eu estou aqui porque meu marido é assim, meu marido é assado, né? Você não acha que eu tenho razão? E ele disse, acho que a senhora está coberta de razão. E tinha um discípulo ouvindo a conversa dele com a mulher. Daí a pouco a mulher sai, chega o marido da mulher. E ele fala um tanto da esposa também, né? E o Buda ouve aquilo e o marido pergunta, você não acha que eu tenho razão? Aí ele fala, claro que você tem razão. Você está coberto de razão. Aí o discípulo olhou aquilo e falou, no mínimo ele está tereré, né? Porque entra um, ele fala que tem razão. Entra outro. Ô, mestre, a mulher chega aqui, você fala que ela tem razão. O homem chega aqui, você fala que tem razão. O senhor não acha que o senhor está, assim, não está bem pautado? O senhor não acha que o senhor não está correto nessa sua postura? Ele disse, eu acho que você está coberto de razão. Por que, gente, nós nos deixamos levar por aquilo que nós ouvimos? Pelo que vimos, então? Eu, às vezes, bato de cabeça que esse povo vai lá para o Facebook e diz, não poste felicidade falsa. Como é que você sabe que a felicidade é falsa? Quer dizer, a minha amiga está lá na Espanha, linda, com o marido, em lua de mel, posta foto, e eu vou dizer que aquilo é falso? Ué, tem que ter crivo para as coisas. Aquilo é inveja, no mínimo, né? É outra coisa, é inveja. Então, a gente precisa ter crivo. Nem tudo é verdadeiro, nem tudo é... Mas a gente tem que ter crivo para essas coisas. Mas, olha, veja aí, olha, nós nos expomos a enganos e ilusões e acabamos sendo influenciados do nosso dia a dia. Basta uma pessoa chegar e dizer assim, fulano e tal, não presta, porque fez isso assim, assim, assim. Pronto. Aquela casa espírita é assim, assim, não vou mais lá. Olha como nós somos influenciados no nosso dia a dia por falsos profetas. Ou seja, aquilo que para nós hoje é um pouco melhor, porque nós temos o conhecimento, naquela época era daquela forma, e hoje é igual, porque nós vamos atrás, como se diz, Maria vai com as outras, né? A gente, a Maria vai com as outras do mesmo jeito no dia de hoje, na atualidade. Então, um capítulo, um alerta para tomarmos cuidado com as nossas tendências a nos alimentarmos de ilusões. Quase ninguém tem, né? A gente vai falar sobre isso. E identificar os falsos profetas que podem atrapalhar a nossa trajetória rumo à felicidade. Vamos identificar um pouquinho eles? Vamos ver se a gente consegue chegar até lá. Mas Jesus vai nos dizer no capítulo, tende cuidado para que alguém não vos seduza. Isso é bem atual. Tende cuidado, como eu falei agora, acabei de falar, né? As pessoas, o que ouvimos, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Porque abundará a iniquidade e a caridade de muitos esfriará. Olha, a chamada à caridade é porque nós temos que mostrar que nós não fazemos parte desse grupo. Porque exercemos a caridade verdadeira. Será? Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. E quantas vezes não são aqueles que chegam, eu estou dizendo eu e muitos de nós, que às vezes pregamos algumas coisas e nós vivemos. Não somos falsos profetas? Cadê o crivo? Está na hora da gente perguntar assim, realmente eu posso falar disso? Realmente eu posso criticar? Realmente eu posso apontar? Ou eu só estou dizendo aquilo para ferir o outro e não olhei que eu sou tão igual ou parecido com aquilo ali? Então, vamos tentar, de uma certa forma, identificar o que seria isso, né? Os falsos cristos de hoje, quem serão eles? São aqueles que, embora divulguem a mensagem cristã, não se propõem conscientemente a vivenciá-la, usando-a para fins pessoais e visando a abstenção de poder. A gente conhece bastante sobre isso, né? A gente vê como as ovelhas deste rebanho estão sedentas e a gente vê quantas pessoas aproveitam da boa vontade dessas pessoas. Vendem até lugar no céu. Mas, é claro, eu vivo numa favela
com uma vida miserável, sofrida. Alguém chega para mim e diz, olha, entregue tudo que você tem, porque quando você morrer, você vai viver num lugar maravilhoso, vai andar em rua de ouro. Ah, eu quero o quê? Eu quero é morrer e andar em rua de ouro. Então, a pessoa se leva por essa ilusão de um paraíso, né? São todos aqueles que, conscientes de que fazem e conhecedores da verdade, negam o erro por orgulho, interesse, até por maldade. Inclusive as escolas religiosas, que conhecem a proibição de Moisés e como foi a proibição de Moisés, mas que acusam outras que já enxergaram um pouco mais além. São egoístas, astutos, intolerantes e fanáticos. É o que a gente tem visto hoje no mundo. Período de transição, a gente está vendo esses fanáticos que, em nome de vários deuses, de vários cristos, cometem muitas loucuras, iludidos com a vida espiritual. Servem-se de todos os meios para prevalecer suas ideias, confundindo as almas simples e confiantes. Esses profetas valem-se do nome de Deus e de Jesus para alcançar os seus objetivos. Então, mais do que nunca, a gente tem que estar atento a essa turma que nós estamos encontrando lobos em pele de cordeiros, que são os falsos cristos. Mas, às vezes, a gente pensa, mas será que é somente o outro? Onde é que estão essas ilusões, esses enganos, desvios do caminho da verdade, né? A religião. A religião pode ser um dos falsos profetas, quando mantém os povos na cegueira espiritual para conquistarem privilégios e proveitos materiais. Então, essa vassoura custa R$1.000. Se você comprar, você vai varrer a sua casa de todos os demônios que tem lá dentro. Então, se você pegar esse lencinho abençoado e passar na porta do banco, você deixa de dever ao banco? Você sempre pensa que tem gente que compra isso? Tem gente que compra. Né? Mas por quê? Porque eles estão tirando proveitos de tudo aquilo ali. Ou quando mantém pobre a espiritualidade de seus seguidores. Quantas vezes a gente não vê em aulas as pessoas dizendo assim, ué, mas é assim isso? Mas lá nunca me disseram isso. Claro, porque se disser lá a você exatamente como foi, cadê os seguidores? Por que não se prega realmente como foi que aconteceu? Então, eles propagam a cegueira do povo. São os falsos profetas. A religião pode ser uma dessas. Por isso que a doutrina espírita vai dizer, olha, vamos ver o que a ciência está dizendo aí, isso aí, né? Vamos ver ali a filosofia, vamos analisar. Nossa fé não pode ser cega. A gente tem que perceber, a gente tem que estudar, tem que conhecer, para, então, formar, então, a nossa opinião sobre aquilo. Outro falso Cristo pode ser também, outro falso profeta, a própria ciência, quando prega o materialismo. Morreu, acabou, é só isso aqui, não existe Deus, né? Nega a realidade espiritual. Vamos viver aqui e o agora e acabou. Não existe nada disso. Isso aí é história, isso é balela. Quando a gente sabe que nós somos espíritos imortais. E se somos imortais, depois que partimos daqui, a vida continua. E continuará quando aqui regressarmos também. Então, a ciência pode ser também um falso profeta. Pode ser também um falso profeta a política. Vixe, não queria nem mexer nisso. A política, né, gente? Quando promete coisas que não planeja cumprir. Quando sustenta candidatura com base na mentira e na produção de ilusões. Eu vi uma reportagem de um site que se chama Fake News of Real People. Mensagens falsas de pessoas verdadeiras, reais, né? Mas é a coisa mais interessante do mundo, porque o Obama está lhe dando falando sobre determinada parte da campanha dele. Então, a tecnologia fotografa várias vezes o rosto dele e depois a boca separa. E aí ele muda a expressão do rosto para cima, para assado, para baixo. Então, por exemplo, eu posso estar dizendo aqui, hoje nós estamos muito felizes. E ele tirar uma foto minha, deixar minha boca, diminui o feliz, bota uma ruga, me faz com olheiras e bota lá. Ué, como é que ela está dizendo que hoje é um dia nós estamos muito felizes com aquela cara? Fake news. As pessoas são reais, o fato é real, mas nós mudamos completamente. Com que objetivo? Confundir o povo. Dizer, olha lá, aquele político que está ali prometendo aquilo com aquela cara. Se vocês não sabem,
Eu fico muito tempo sozinha trabalhando, então eu ouço tudo. Mas eu ouço tudo, a porcaria é o que presta. E aí, a Globo lançou com outras organizações aí, os candidatos vão na televisão e falam, aí eles pegam e vão analisar as falas do candidato. Mas vocês não sabem, é algo assim maravilhoso. O cara diz, 93% de não sei o que da população daquele estado foi a favor. Nem chegou à metade. Mas eles juntam uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Aí eles estão desmentindo os políticos. Que maravilha! Que maravilha! Porque você diz o que você quer, como se antigamente a gente aceitava tudo. Hoje o povo está um pouco mais esclarecido. Vai atrás, assim, muita gente ainda é engambelado. Antes da Globo lançar esse programa, já havia um rapaz na internet que ouvia as falas, aí o cara dizia assim, não, porque necas de pitibiribas, parará, parará, parará. Aí ele ouvia o que o cara falava e dizia, olha, ele está respondendo com neca de pitibiribas porque ele não quis responder a pergunta. A pergunta que foi feita a ele foi tal. Aí você vê a discrepância. Que maravilha. Então, hoje, nós temos que ter cuidado com tudo o que nós ouvimos, porque se põe diante de nós como um falso profeta. A política é uma delas. Casas espíritas também estão incluídas. Por que não? Como elas podem ser um falso profeta? Onde a mediunidade for comercializada ou trocada por presentes. Existe lugar, né, que você recebe aí uma comunicação, eu te dou alguma coisa, eu vou te pagar para... Não existe isso. Nós damos de graça o que de graça nós recebemos. Mediunidade. Onde os espíritos tentam enganar, fazendo-se passar por espíritos superiores. Porque nós sabemos que são os pseudo-sábios que iludem. Quantos e quantos não conseguem iludir pessoas que, por conta da vaidade, o médium vaidoso entra na onda delas. É o caso daquele médium que... Diga, Marisa. Exatamente. Marisa está nos falando exatamente sobre a política, que a gente deve ver a vida, a conduta, o que eles fizeram, que é a própria afirmação ou negação de quem ele é. Lembra que no começo da palestra eu falei o quê? O que vai falar que realmente nós somos os missionários, somos os escolhidos? É a moralidade. Então, não adianta a gente fazer uma propaganda enganosa, porque na hora H vamos ser reconhecidos, né? O perigo é, enquanto nós não somos reconhecidos, as pessoas menos esclarecidas nos sigam por aquele caminho. Haveremos de responder, porque conhecemos a verdade. Então, aqui, quando ele fala na Casa Espírita, às vezes alguns médiuns, por conta da vaidade, como nos contam, eu não sei em que livro se encontra, mas eu já ouvi muito isto, do que colocava éter no sapato e ia para a reunião mediúnica. Quando chegava lá, ele dizia, estou recebendo o espírito do doutor Divaldo. Estou recebendo Bezerra de Menezes ou um outro médico aí. E as pessoas sentiam aquele cheiro, né, de éter, mas por que ele fazia isso? Aí você pergunta, por que uma pessoa faz algo dessa natureza? Vaidade. Usa os espíritos menos esclarecidos. Usa uma pessoa dessa através de uma mistificação e enrola um médium. Ou seja, nós podemos estar fadados a isso se não estivermos vigilantes. Pois bem, podemos ainda, né, podemos encontrar falsos cristos, falsos profetas, jornais e revistas, quando nos dão conselho de tudo e até sobre o futuro. Né? Quando dirigem nossa busca de felicidade para coisas materiais e para a indústria do consumo. Nossa, o Facebook está cheio disso. Se você entra numa loja para comprar um sapato, eles descobrem você, no outro dia está lá um monte de coisa de sapato lá para poder você conseguir. E às vezes a gente segue, né? Quando dirige, como eu já falei, pode ser também armadilhas internas. Essa aí a gente não precisa comprar em lugar nenhum. Essa a gente não precisa comprar em lugar nenhum. Armadilhas psíquicas em que nós mesmos caímos por não conhecermos devidamente como funciona toda a psique humana. Mas Santo Agostinho já dizia,
conhece-te a ti mesmo. Porque quando nós conhecemos a nós mesmos, a gente pode enganar o outro, mas a gente não vai se enganar. A gente até tenta, com as nossas máscaras. Olha esse cara aí. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais espiritual do que eu? Ele se acha o tal. Ele está se vendo lá como um cordeiro. Mas ele é na realidade? Ele não é. Então, a ilusão que criamos serve-nos, de certa forma, de defesa contra a nossa realidade amarga. Eu não aceito que eu sou assim. Eu crio uma ilusão e passo aquilo ali, como, na verdade, eu não sou. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores que, momentaneamente, por outro, não nos tornam prisioneiros da irrealidade. Eu sei que nós precisamos usar algumas máscaras para sermos aceitos. Pensa aí, você é apaixonado, o outro apaixonado, você vai dizer para ele, olha, eu sou crítica, eu sou cri-cri. Eu não gosto de prato sujo. Eu não gosto, o cara diz, vai embora, não quero uma mulher. Imagina se eu quero uma mulher dessa natureza. O que eu quero que ele goste de mim como? Ah, eu sou maravilhosa, eu gosto de fazer caridade, eu gosto de fazer não sei o quê. Né? Toda pintada, né? Quando começa a tirar os apetrechos... Olha a máscara que nós usamos. É necessário, né? Eu mesmo, agora eu assumi meus cabelos brancos, porque há 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, eu não podia chegar na casa dos meus clientes com esse cabelo branco. Essa velha vai fazer o que na minha casa? Agora eu já estou velha mesmo. Meu cliente de 14 anos diz assim, você precisa de um andador. Eu digo, compre para mim. Me chama de vovó. Vovó. Eu digo, sou mesmo. Mas ele tem intimidade para isso. Mas, olha... Para que eu tivesse meu trabalho, eu tive que dar uma falsificada na aparência, porque senão eu não seria aceito. Outro dia, encontrei uma amiga minha que já estava com cabelo branco, encontrei ela toda pintada de morena, cheia de criatura. O que foi que houve contigo? Evoluiu, foi. Aí ela disse assim, menina, o lugar onde eu trabalho, se eu chegar lá com cabelo branco, o povo não me dá emprego. Determinadas máscaras sociais são necessárias para a convivência. Algumas delas vão cair pelo meio do caminho, né? Casei com esse traste, com essa traste, né? Vão cair pelo meio do caminho, mas a gente precisa delas. Mas o problema é quando a gente leva isso às últimas consequências. A gente não se enxerga mais. Iludidos que ficamos, né? Então, para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. Eu não sou santo. Eu não sou santo. E é muito interessante que, às vezes, a gente vem aqui e dá palestra, alguma coisa que se faz... Olha lá, fulano, ó, dando palestra na casa espírita e fazendo isso. Eu não sou santa. Estou logo avisando. Eu não sou santa, viu, gente? E é muito engraçado que a gente vai se reconhecendo nas falas que nós trazemos aqui. Isso me dá... Não fico pensando que fica de graça, não. Porque isso me dá muito mais dor de cabeça por causa da responsabilidade. Agora eu já sei. Agora eu já me reconheço. Mas eu não sou santa, hein? Preste atenção. É imprescindível discernir o que queremos, forçar que seja realidade, daquilo que verdadeiramente seja realidade. Novamente, nós precisamos nos conhecer para nos livrarmos das ilusões e assumirmos o que somos e trabalharmos com isso. Caso contrário, nós somos profetas falsos de nós mesmos. Né? Vamos continuar aí, que já está perto de terminar. Eu sei que vocês já querem que termine. Então, somos falsos profetas de nós mesmos quando transferimos para o mundo externo a responsabilidade que nos compete, adjetivando a pessoa com as nossas próprias características não percebidas. Fulano de tal não vale nada. Será que eu estou valendo? Aquilo é isso assim, 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 porque muitas vezes o outro está refletindo aquilo que eu sou. Como eu estou vendo ali, não estou gostando, eu vou criticar aquele lá. Ó! Que legal a gente prestar atenção, né? Quando a gente é falso profeta. Quando nós atribuímos qualidades superlativas pertencentes a pessoas a quais admiramos. Então, eu admiro Madre Teresa de Calcutá. Sou igualzinha a Madre Teresa de Calcutá. Acreditem em vocês se quiserem. Então, nós queremos ser aquilo que nós não somos, mas nós colocamos aí a máscara de que somos aquilo ali. Ou então, quando ampliamos uma qualidade ou defeito de alguém para outras pessoas com que eles convivem, por exemplo. Eu sei que a Vânia é uma excelente costureira, mas eu quero que ela faça uma calça para mim de graça. Eu vou lá. Você é maravilhosa. Igual a você eu nunca encontrei na minha vida. Ela vai olhar logo assim, diga logo o que você quer, porque ela me conhece, né? Diga logo o que você quer. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, nós queremos ganhar ponto, né? E aí a gente vai ali. Ou então a gente quer denegrir mesmo o outro. Então a gente bota para baixo mesmo. Olha aí.
Falso profeta. Quando adotamos um comportamento diametralmente oposto ao que não sabemos aceitar e entender em nós e nos outros. Sempre que nós nos colocamos na posição de críticos extremados, devemos pensar, nesse momento eu posso estar sendo um falso profeta. Esse capítulo é para nós pensarmos. Então, Jesus vai nos dizer, tende cuidado para que ninguém vos seduza. Às vezes a gente vê o que quer, às vezes a gente vê o todo, às vezes a gente não vê o todo. Vocês veem o que nessa figura? Alguém vai ver uma velha, alguém vai ver uma moça. Você viu a jovem? Mas aí tem uma velha. E aí? A velha pode se ver jovem também, a jovem pode se ver velha. Todo mundo vê os dois quadros aí? Vou ver. Onde tem a toquinha assim, onde tem a... Fica complicado, porque não tem um negócio. Onde tem... Eu vou mostrar, vou descer para mostrar, para ninguém ficar confuso. Então, se você tapar aqui assim, você vai ver uma mocinha, não vê? Mas se você fizer assim, você vê uma velha. Não? Olha a boquinha dela aqui, ó. Olha o nariz. Ilusão, isso é uma ilusão. Tá vendo? Isso é a palestra mais participativa que eu tive na vida. Você não consegue ver a senhora idosa? Não chama velha, não, uma senhora idosa. Depois eu te mostro. Gente, não é que o negócio pegou fogo? Então, gente, olha, tende cuidado para que ninguém vos seduza. Muitas vezes nós estamos demonstrando uma coisa, ou alguém está demonstrando alguma coisa que na realidade não é. Mas se usa de artifícios para isso. Olha lá, Marisa vê uma jovem em mim, né? Eu já não consigo, eu sou mais realista. Eu não consigo ver essa jovem. Só por dentro. Só por dentro. Então, gente, o que pode nos seduzir? Né? A ilusão da posse material proporciona a felicidade. Isso é uma ilusão. Nós achamos que só o dinheiro vai nos trazer felicidade. Quantos ricos infelizes. Eu sei que é melhor você chorar em Paris do que no Rio de Janeiro, dentro de um ônibus. Mas convenhamos, né? Será que se dinheiro trouxesse tanta felicidade, o maior índice de mortalidade do mundo não estava nos países mais evoluídos? O maior índice de suicídio não estava num dos países mais evoluídos, mais bem dirigidos do mundo. Então, não é isso que nos traz felicidade. Isso é uma ilusão, né? Ou então, às vezes, a gente vai dizer assim, o poder e a fama garantem o amor. Se você for fraco das feições, então, né? Se você for fraco das feições, vamos dizer feinho, né? Fraco das feições. Se você é fraco das feições, mas se você é famoso, né? Mas aí, se você é famoso, então vamos amar o fama, é lindo de viver, né? Então, às vezes, a gente acha que porque eu tenho o poder e o dinheiro, eu vou conseguir o amor. Isso é uma ilusão, né? Porque outro dia eu estava vendo aí, o cara queria uma moça bonita, porque ele achava que podia, e ganhou na loteria. Ela casou com ele, depois ela pagou ele. Né? Então, não garante o amor, o dinheiro. A força bruta protege da agressão. Então, eu vou ser bruto, eu vou meter a mão, porque o outro não vai me agredir. Eu só fiz o quê? Provocar a ira do outro. Isso é ilusão. Está vendo que a gente precisa ter cuidado com essas seduções? A prática sexual sem limite traz uma gratificação integral. Ilusão. Ilusão. Então, nós temos que ter muitos cuidados, porque nós estamos vendo falsos profetas nas redes sociais, mas nós temos que ter cuidado para nós não sermos falsos profetas de nós mesmos, né? Então, Jesus vai nos dizer, sois vítimas dos falsos profetas, né? Jesus não, como uma colocação nossa. Somos vítimas de falsos profetas porque o seu discurso vai ao encontro dos nossos desejos. Eles nos iludem, os falsos profetas nos iludem por causa dos nossos desejos. Vamos lá e aceitamos. É o nosso desejo. Talvez Jesus tenha achado importante nos alertar quanto aos falsos profetas, porque por trás deles, dando-lhes suporte, encontra-se o quê? A principal de nossas fraquezas, nossos desejos. Então, se eu sei que eu quero que o meu namorado vai ter que voltar, eu vou lá numa pessoa para... Ó, meu desejo, eu quero que ele volte. Aí eu procuro alguém que me ajude meu namorado a voltar. Eu te cobro não sei quanto, você faz não sei o que seu namorado vai voltar. Eu fui atrás do meu desejo.
Eu mesma me iludi, não foi o outro que me iludi. Mas o outro aproveita da situação porque eu estou me iludindo, porque é o meu desejo. Né? Os falsos profetas são apenas depositários dos desejos que nos afastam do caminho. Por isso, devemos, mais do que nunca, estar atentos a todos, externos e internos. Né? Os falsos profetas vivem nos recessos do nosso próprio ser. Surge cada dia, invariáveis na forma da intriga ou da maledicência, da leviandade, da indisciplina, induzindo-nos ao coração a cerrar-se contra a nossa consciência. Aquilo que eu não trabalho, aquilo que eu não trago, aquilo que eu não entendo, aquilo que eu me iludo, abracei um falso profeta. E Emmanuel vai nos dizer, numa mensagem muito bonita, que é forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Ele vai nos dizer, exterior atende à informação e ao revestimento, mas o conteúdo, porém, é a substância da vida. E esse capítulo dizendo que nós seremos reconhecidos, as árvores serão reconhecidas pelos seus frutos. Porque a árvore que não pode dar fruto bom, não vai dar fruto bom. Nós vamos ser conhecidos pelos nossos frutos, né? E nós temos que tê-los para externá-los. O exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança a reflexão. Ele vai nos dizer, o exterior, a casa, impressiona pelo feitio. Maravilhosa essa casa. O interior, contudo, é que ele decide o aproveitamento. Vê quantas casas enormes nós conhecemos, que a gente entra, assim, tudo mal aproveitado, né? Mas você vê casinha pequena, compacta, organizadinha. Nós também. Esse aqui, essa casa pode impressionar. Não impressiona mais, não. Costumava. Mas o interior, contudo, é que ele decide o aproveitamento. Nós é que vamos decidir o aproveitamento dos espaços que nós temos e como vamos aproveitá-lo dentro de nós. Exterior consegue enganar. 1, 2, 3. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Então, o exterior é maravilhoso, mas o interior é o que conta. Né? E ele termina pela mensagem dizendo que conteúdo, entretanto, fala por si. Não é o exterior que fala por si, é o conteúdo. A essência disso ou daquilo é ou não é. Quem nos disse isso é o nosso querido Emmanuel. E aí, para encerrar o texto, a nossa querida Joana, ela diz assim para a gente, enquanto não aprofunda o sentido da realidade, enquanto não conhece de si mesmo, enquanto você não se estuda, enquanto você não se analisa, a fim de identificar-lhes os conteúdos, o que você tem dentro de você, todos os espaços mentais e emocionais permanecem propícios aos anseios da ilusão. Permanece à porta dos enganos, levados sempre pelos nossos desejos e porque não nos conhecemos como devíamos conhecer. Então, a proposta desse capítulo é que a gente fique alerta a todo e qualquer falso profeta externo, principalmente o interno. Que Deus nos abençoe de sempre. Muito obrigada.